Boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos à live da Companhia Atores de Laura. Essa imagem aqui é para mostrar para vocês aonde a Companhia Atores de Laura nasceu, na praia de Ipanema. Tá? Essa é uma imagem que eu acho muito bucólica, quando a praia de Ipanema era uma outra coisa. Então vocês estão aqui assistindo o local onde nasceu a Companhia Atores de Laura, não exatamente nessa época, muito tempo depois, tá? E hoje a live dos Atores de Laura é sobre o espetáculo Romeu e Isolda. Bem-vindos a todos, tá? Boa noite, Mark! Boa noite, ela é a querida irmã do Charles. Então, galera, hoje a live é sobre Romeu e Isolda. Vou começar falando um texto, antes da Ilana chegar, tá? A gente vai ter uma live com a Ilana Pogrebinski, com a Ana Paula Seco e com a Verônica Reis, três atrizes maravilhosas que fizeram parte desse processo. Então eu vou querer abrir essa live com o seguinte texto que abria o espetáculo. No começo do mundo, os seres humanos eram andrógenos, os dois sexos reunidos em uma só pessoa. Ambiciosos, resolveram um dia atacar o Olimpo. Como castigo, Zeus cindiu-os ao meio para enfraquecê-los. Praticada a cirurgia divina, as partes se afastaram e se espalharam pelo mundo. Desde essa época, os seres humanos procuram com ansiedade as suas metades perdidas. É por essa razão que homens e mulheres experimentam muitos amores, muitos homens e muitas mulheres, muitos homens e muitas mulheres. Esse é o texto com essa adaptação que eu fiz agora no final, que abria o espetáculo Romeu e Isolda. Eu vou chamar aqui a minha querida Ilana Pogrebinski, da Companhia Atores de Laura. Vamos ver ela chegando aqui para falar com a gente. Ilana, você está chegando? Oi! Que emoção! Uhul. Que emoção, cara. Muita! Que emoção ter você aqui comigo, cara. Muita, muito bom. E aí, cara? Tá me escutando bem? Tá me vendo bem ou tá com pouca Super bem, luz? estou te vendo, Tá estou te bom. escutando e estou emocionado de estar aqui com você. Ai, também. Eu estava falando, Ilana, que você, junto com a Ana e com a Verônica, são três pessoas fundamentais no Romeu e Isolda, e você é uma pessoa que foi uma grande parceira minha e da companhia, e eu acho que a gente criou um elo inicial, assim, no começo da trajetória da companhia, que foi muito importante, muito fundamental. Eu tinha em você, assim, uma interlocutora maravilhosa, uma pessoa de ideias geniais, uma pessoa incrível, apaixonada por teatro. E sempre era muito bom ter você no ensaio. Queria abrir fazendo essa declaração de amor para você. Ai, que bom. Eu também quero fazer uma declaração de amor, que eu amo muito você e Susana Kruger também. Devo muito de todo o meu trabalho, de tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço como artista, que tem a ver com toda essa base que vocês trouxeram de um trabalho grupal criativo, extremamente criativo, e da gente aprender várias funções ao mesmo tempo no teatro, e principalmente do entusiasmo. Você sabe o que quer dizer a palavra entusiasmo? Em contato com os deuses, né? Entusiasmo é Deus dentro de si. É. Eu Ó, lembro de você falando assim, entrar no palco para mim é como comer uma torta de chocolate caramba, e outras coisas mais. E legal, cara. passava aquilo para gente, todos jovens, cheios de tesão mesmo, de alegria pela vida, né? Então, tudo isso passou. E eu trago isso até hoje no meu coração. Assim, se eu continuo no trabalho como artista, é muito por causa desse primeiro estopim, assim, de falar, se eu estou aqui é porque eu amo, porque eu gosto, porque eu sou entusiasmada e quero refletir isso no mundo, essa alegria, essa paixão. Muito legal. Ó, olha que pessoas especiais. Irene Faria está aqui nessa live. Yeah! Mitzi, que escreveu, né, a cena Sim. da igreja, né? Muito legal. A Bruna Tobi, que é a nossa seguidora de lives. Muito legal. Tem uma galera, a Verônica já entrou. Vem cá, Ilana, vamos lá, porque eu quero aproveitar o tempo que você está aqui com a gente. A gente tem aí, está dividido em três, né, pedaços essa live. Eu queria ouvir de você tanta coisa, né? Me diz uma coisa.
Romeu e Isolda é a primeira criação coletiva dos atores de Laura, né? E isso depois veio a ser uma marca da trajetória da companhia. A gente fez vários espetáculos inspirados nesse modelo, né? O que ficou para você, Ilana? Você que depois seguiu um caminho tão interessante, tão único, tão singular. Você até a gente ainda vai falar isso se der tempo, né? Sobre como contadora de história. Mas o que esse processo de criação coletiva ficou para você especificamente? É muito bacana a escuta que a gente tem dos outros, da gente também abrir o coração para essa criatividade. Uma das coisas que ficou, assim, que eu lembro até hoje, quando eu dava uma ideia para o espetáculo, aí você falava assim, será que essa ideia é criativa ou é criadora? Isso eu lembro até hoje, que marcou muito, porque você falava às vezes assim, essa ideia é ótima, Ilana, mas para outro espetáculo. Ou seja, super criativa, mas não é criadora. Então, de vez em quando eu lembro disso, falo assim, será que essa ideia que eu estou tendo é isso? Então, para o meu trabalho de hoje, por exemplo, o que fica porque hoje em dia eu me dirijo, eu faço cenário, muitas vezes eu faço figurino, abrir a criatividade não só para uma coisa, porque nós não éramos atores contratados, que você contratou a gente para um espetáculo e fez. A gente nasceu das improvisações do porão da Lara Alvim, das aulas de teatro, onde a gente improvisava direto. Eu abri a live com essa foto aqui hoje por isso. Ó. Eu vi. Lindo. E inspirado em uma pessoa, Laura Alvim, que queria muito ser atriz e que não conseguiu ser atriz. Então é como se a gente também, vamos lá, vamos fazer. Então, e muitas coisas, né? Como a consciência corporal, vocal, espacial, de ritmo. Hoje em dia eu dou oficinas de formação de contadores de histórias. Muitas coisas eu utilizo também, como aquele cego e guia, como, você está falando no andamento, depois muda, faz isso, faz aquilo. E como para mim é simples fazer isso hoje em dia. Mas não é simples porque eu sou boa no que eu faço, não é isso, porque eu tive toda uma base que muitas pessoas não tiveram para brincar. E a gente era muito novo, então a gente brincava, acho, com muita facilidade, e isso fica marcado, acho que nas células, né? Então, tem coisas que são muito simples e que hoje em dia a gente usa até hoje. Eu acho interessante você falando, porque tem uma questão que eu acredito muito, que é você associar a ideia do aprendizado com a ideia do prazer, né? Então, como você bem falou, a gente tinha uma alegria, tinha um estado de prazer de estarmos juntos pensando teatro, que fica mais fácil compreender o que é quebra de ritmo, o que é você ficar atento ao outro, o que é você preencher um espaço, porque tinha um estado de alegria, né? Que a gente costuma falar bem, você já ouviu várias vezes a gente falar isso, que é a ideia de irreverência com rigor. A companhia tem um estado de reverência, ao mesmo tempo consegue ser rigorosa. Essa combinação eu acho que é interessante, e ela possibilita a apreensão das ideias e das reflexões sobre o teatro, né? Como você bem falou. Aí fica para o resto da vida. É uma coisa que é que nem andar de bicicleta, né? É uma coisa que você não perde mais, né? Eu acho que eu colocaria mais uma palavra aí, que é a palavra confiança. Eu acho que a gente confiava muito em vocês. Eu acho que por isso, porque vocês passavam tanto amor naquilo que faziam, tanta verdade, que a gente confiava. Então, formava ali um canal muito, muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Romeu e Isolda, né? Ele é o primeiro espetáculo que proporciona uma viagem internacional para a companhia, né? Que foi uma onda, foi uma presente, assim, né? Ricardo Brito, o Prêmio Coca-Cola, aquela curadoria de franceses que foram assistir a peça. O que ficou para você, Ilana, daquela experiência de ir para a França, fazer a peça? Para mim, por exemplo, eu falo para mim o que ficou é a radicalidade da gente ter preparado, fazer duas versões faladas em francês, os atores todos aprendendo o texto em francês para poder dar de presente, que não era uma demanda, não era obrigatório pelo festival que a gente fizesse em francês, porque ia ter legenda, né? E a gente resolveu preparar de presente para os franceses fazer francês. Aquilo, para mim, me marcou incrivelmente, assim, a ideia
da gente ter feito? O que te marcou? Fala aí um pouquinho. O que marcou pra você? Isso também me marcou, porque tinham várias francesas no elenco, ou duas que eram professoras de francês e duas que eram francesas, né? A Cristina Teran, acho que era francesa, enfim. E o que foi interessante desse trabalho com a gente, que eu não me esqueço, é que elas não só traduziam o nosso texto para a gente decorar daquele jeito, tinha uma musicalidade da língua que a gente tinha que Nossa. aprender, né? Então não é o que eu falava mesmo? C'est aberrant que l'acte autoritaire, que se fosse em português, eu não falaria assim, entendeu? Até hoje, de algumas partes que a gente falava para que aquilo saia. E o que é interessante é que lá, no ensaio, a gente falava em francês, né? Eu acho que a gente falava bem, porque depois os técnicos do teatro vinham falar em francês com a gente. A gente não sabia falar A gente só sabia muita falar o texto da coisa. peça. Ó, a Agora, só Elaine... mais uma coisinha. Fala. Eu tive certeza que o público estava entendendo francês quando eles começaram a rir, porque era uma comédia. Então, se eles estavam rindo, é porque estavam entendendo o que a gente estava falando. Aí eu falei, yes! O Charles está aqui falando, a Cristina Teran, Maria Axelrad, Moema, a Clara. A Clara também, né, Charles? Esse quarteto nos ajudou muito, né? Porque elas faziam parte do elenco. A Elaine, Lana, está me pedindo para falar um pouco o que é o Romeu e Isolda, né? Romeu e Isolda é um espetáculo que se inspira na ideia do Romeu e Julieta e do Tristão e Isolda, que são duas histórias clássicas da cultura ocidental de amores que acabam tragicamente, né, não se realizando, né? Então a gente brincou com esses dois nomes próprios, né? E tirou o nome de um e o nome de outro, ficou Romeu e Isolda, e a ideia eram personagens que nunca se cruzaram antes, que se cruzavam por acaso em alguma situação, e por acaso também sempre alguma coisa dava errada, e no final eles não conseguiam ficar juntos, né? E tinha toda uma inspiração na estrutura do pintor holandês Escher, que tem aquela pesquisa de geometria, de poliedros, de quadrados, em que uma situação que ele propõe num quadro vai se transformando em outro sutilmente. Então a gente tinha cenicamente a ideia de que um personagem de uma próxima cena já estava lá, e isso ia se transformando numa próxima cena, e quando você via, você já estava na outra cena, e então tinha essa coisa aos poucos influindo de uma cena para outra, né? Estou falando isso porque as pessoas me pediram para explicar um pouco o que é esse espetáculo Romeu e Isolda, que estreou em 1995. Menino, que coisa. Agora, você falou que todos terminavam em desencontros? Não. A última cena que eu fazia Conta, vai. era o verdadeiro encontro. Era muito legal, porque a gente partiu de uma improvisação, né? Minha e do Alexandre, e aí cada um tinha o seu caderninho que anotava, ele tem que ser alto. E ele estava em outro lugar, né? Falava, ela tem que ser mignon. E a gente ia falando de que ele tinha que ser, que ela tinha que ser, cada um de um lado. Na verdade, era um beliche, né? Um em cima e um embaixo. E o que é interessante é que era justamente o oposto do que o outro era. E aí, o que acontece? Aí eles se encontram e não tem nada a ver um com o outro, né? E eles quase vão embora, um para cada lado. E aí acontece uma coisa que ele diz que ela fica uau! E aí tudo dá certo e eles se encontram e termina tudo bem. Não, essa cena tem uma coisa muito legal que eu adoro, porque, ao contrário das outras, tudo indica que eles nunca vão ficar juntos, porque eles são totalmente diferentes, né? E eu adoro a mensagem subliminar que tem nessa cena, que a paixão pode acontecer, e muitas vezes acontece na diferença, né? Então tem um encontro amoroso, né? O único casal que acaba ficando junto, que é a última cena, é um encontro que acontece na diferença, né? E a gente passa essa ideia um pouco, né, para as pessoas, que a diferença é possível, né? Ela não é irrealizável, né? O encontro da diferença é interessante sempre, né? E o que é interessante também é porque a gente pode ver da forma simbólica que não é só homem e mulher, mas também o seu lado feminino e o seu lado masculino quando se encontram, que parecem opostos e que são, né, feminino e masculino, mas que tem alguma coisa que tem uma hora que cria uma inteireza dentro de você. E isso também é muito bonito. A gente passa a vida tentando se encontrar, né? Tem um comentário muito legal aqui da Vicky Monteiro, ó, ao ver Romeu e Isolda no Teatro da Barra, teatro que depois, infelizmente, aqui nada nem um preconceito, mas infelizmente deixou de ser teatro para virar uma igreja. Ao ver Romeu e Isolda no Teatro da Barra, foi meu primeiro insight de que eu deveria estudar teatro.
A partir daí fui procurar o Miguel Falabella para estudar. Fui procurar no Teatro Miguel Falabella o Daniel e o João para estudar. O João Marcelo, que deu aula comigo lá no Teatro Miguel Falabella. Quer dizer, é incrível isso, porque a gente fica sabendo de histórias assim, de anos atrás, né? De como as coisas reverberam, né? São círculos de reverberação que a gente nem imagina que vai acontecer, né? Ângela Câmara também aqui. Ilana, me diz uma coisa. Qual cena? Essa é a cena que você mais gostava da peça? Ou tinha outra? Olha, tinha uma cena que eu amava, que era a cena da Viviane Florencio, que ela fazia na plateia. Ai, eu amava essa cena, que ela chegava e mirava um rapaz e falava: Oi, você quer namorar comigo? Comigo? Ela começava um diálogo que era só ela que falava, como se ele estivesse falando. E ela começava a criar uma história que ela estava namorando com ele, e daqui a pouco ela começava a imaginar como é que ia ser o casamento, e daqui a pouco já tinha filho, e dava para ele segurar o neném no colo, e ele, né, o cara da plateia pegava, daqui a pouco ele esquecia e fazia: ai, o meu bebê! E no final, a coisa louca é que ela vai criando toda uma história que no final fala: e você vai me trair, não é? Não lembro direito do texto, mas e aí? Você vai começar a chegar tarde em casa, você vai fazer isso, vai ficar: me dá o meu filho, e não sei o quê, e sai. E eu achava muito interessante, porque era muito engraçado, mas ao mesmo tempo é muito sério. Toda a maluquice mental que a gente faz muitas vezes, e que o outro não está nem sabendo de nada. Você cria tudo uma novela e às vezes desfaz todo um relacionamento por causa da maluquice que a gente cria, né? É, verdade. E vem cá, a gente nessa fase, um pouquinho depois também, a gente tem uma situação muito especial, muito incrível, que é você trabalhando com as tuas duas irmãs, a Milena e a Renata, e trabalhando com a tua mãe, a Sarita, na companhia. O que ficou dessa experiência de trabalhar em família, Ilana? A gente sempre teve muita sintonia quando a gente morava junto e agora continua tendo, né? Elas seguiram um caminho espiritual e eu continuo nesse trabalho também. Eu acho que somos uma família de almas mesmo. Então, somos diferentes de personalidades, mas a gente tem uma sintonia muito grande, dá muita alegria quando a gente trabalha junto. Não, e sabe o que era incrível, cara? Vou te falar uma coisa que é quase piegas, mas vocês ali na companhia era quase perturbador, porque tinha uma harmonia, pelo menos no ensaio, pelo menos no ambiente em grupo. Parecia que não tinha problema nessa família, parecia que essa família era perfeita, porque era tão harmônica a relação entre vocês, pelo menos perante o grupo, entendeu? É óbvio que em casa talvez tivessem questões, mas era uma coisa muito atípica, considerando a ideia das ambiguidades e das contradições que uma célula familiar carrega, entendeu? Vocês tinham a gente falava, né, um jeito Pogrebinski de ser, que é uma coisa de uma certa consagração da alegria, né? A alegria como um ritual de consagrar a vida, sabe? Tinha uma sensação por aí, sabe? Que me passava muito forte. Então era sempre assim, não tem tempo ruim, sabe? Era tudo, vamos nessa, tudo ótimo. E para um diretor é muito bom trabalhar com esse tipo de energia, né? É sempre é muito leve, é muito fácil, sabe? Não tinha problema, não tinha tempo ruim. Que bom. Eu acho que é isso. Eu sempre senti mesmo como uma família de almas, tanto que a gente continua um trabalho de oração, de serviço. Eu aqui no Rio faço um trabalho com moradores em situação de rua, cantando, contando história, e elas, como monjas, né, tanto a Renata como a Milena, mudaram de nome, são monjas. Minha mãe também mora na Comunidade Luz, não é monja. Meu irmão também. Tem alguma coisa aí que... O teu irmão também foi. Há alguns anos foi. Não é monge, mas também tá no trabalho. Então, tem uma sintonia que é muito maior. Eu acho que lá em cima a gente combinou: vamos junto agora, vamos lá. Tem um propósito parecido, assim, que eu acho que é um propósito de refletir esse amor, essa paz, essa harmonia, essa alegria. Claro que a gente ainda tem muitas contradições e trabalha cada dia com afinco para isso. Mas esse propósito é mais amplo que tudo. Tanto que uma vez me falaram assim: eu não sei fazer outra coisa, eu só sei ser atriz. E aquilo me bateu tão forte que eu falei assim: eu podia ser qualquer coisa.
Eu gostava muito de ser atriz, mas olha, eu posso ser qualquer coisa com tanto que eu tenho esse propósito, sabe? Se um dia eu falar, ó, Ilana, você não pode mais trabalhar em teatro, não pode mais contar histórias, claro, tem uma coisa na gente que mobiliza, mas eu acho que eu vou descobrir outra coisa. Eu adoro cozinhar, eu adoro tocar violão, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Mas na verdade, tudo com o mesmo propósito, de você irradiar, refletir o amor, a paz para quem Isso necessita. é muito interessante que você está falando, porque são vários caminhos, né, que todos da tua família seguiram, mas isso que você falou, essa ideia do irradiar ficou, né, para sempre, né? E eu queria te falar uma coisa, a gente vai meio que fechar esse primeiro momento, a gente vai fazer outras lives, que depois eu vou trazer a Ana. Ilana, eu queria dizer o seguinte, cara, muito amor por você, cara. Assim, a gente ficou anos sem se falar, a gente está muito distante, mas eu queria te dizer, cara, que você tem um lugar no meu coração como uma pessoa que estabeleceu uma aliança num determinado momento de nossas vidas e que essa aliança ela está lá e ela palpita e eu volto e meia me lembro de que essa aliança faz parte da existência da companhia, da minha existência e eu acho que da sua também. Eu queria te falar isso aqui de público numa live, eu queria te falar isso, são essas oportunidades que a gente pode aproveitar para assim, às vezes, transmitir uma ideia amorosa que é verdadeira e que eu queria passar para você nesse momento, tá? Ai, que lindo! E eu também queria falar aqui em público uma palavra que para mim é assim, gratidão, imensa gratidão. Foi ímpar sua presença na minha vida e continua sendo, ela continua pulsando muito, assim. Eu queria te agradecer assim de muito coração por essa live e por muitas que virão. E a gente pode passar um tempão sem se ver e quando se vê de novo, ai, pena que a gente não pode se abraçar agora, mas a gente dá aquele abraço virtual e um dia vai poder de novo. Posso Ok, fazer uma propaganda rápida? lógico, por Quem favor. quiser conhecer meu canal de contadoras de histórias, é só colocar Ilana Contadora de Histórias no YouTube. Aí vai ver um monte de histórias bacanas de sabedoria, histórias orientais, brasileiras, de todo tipo. E aí Mas sempre assim, com... eu vi outro dia, achei muito legal, cara. Muito, muito, muito legal, cara. Como você amadureceu, evoluiu e brilhou nesse lugar de contadora de história. É incrível isso, Lana. Parabéns de verdade, viu? gratidão, querido. Tá bom. Então, ó, vou chamar a Ana Paula, te agradecer. Vamos depois fazer outras? Vamos? Sim, Tá? ótimo. Manda um beijo. Manda um beijo para a família toda, não esquece? Mando sim. Beijo, amor. Beijo Beijo enorme. no seu coração. Até Beijo. já. É isso, galera. É isso. Agora eu vou chamar a Ana Paula. Muito legal, muito emocionante, né? Porque nesse tempo de pandemia a gente está tendo essa oportunidade de reencontrar as pessoas, né? E a Ilana é uma pessoa que, assim, uma peça fundamental na inauguração dos Atores de Laura, não só na inauguração, como várias peças, né? Então, eu não sei se ficou claro. Ana Paula, minha bela parceira de vida. E aí? O Olá! que você achou da Ilana? O que você achou desse encontro com a Ilana? Pô, achei demais, achei demais. Muito bom. Muito A bom Irene ver tá aqui, ela, cara. né? A Irene tá aqui nessa live, olha que legal. Tá, eu falei com ela. Ah, que Ela legal, botou cara, que lá, legal. né? Eu também fiz essa peça, hein? Pô, deixa eu te falar uma coisa. É emocionante, né, cara? Essa coisa dessas lives tem um lugar de resgate, de afeto, que é foda, sabia? A Ilana apareceu assim na tela, eu fiquei já. Assim, foi um negócio estranhíssimo, cara. De uma emoção, né? É. De marcas importantes, né, cara? Ana, vamos lá. É, o que mais. Eu estava falando com a Ilana sobre o Romeu e Isolda. O que você acha que, nesses tempos agora, que a gente está assim, vivendo um momento tão barra pesada, tão difícil nas nossas vidas, né? Você acha que tem espaço para fazer um espetáculo leve como Romeu e Isolda? É complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vive um terror todos os dias nesse país que às vezes que na maioria das vezes é isso que o público busca, né? Tentar, com a arte, relaxar um pouquinho, né? Ter uma outra, sei lá, uma válvula de escape mesmo, né?
A Irene tá falando aqui, Mas ó. eu acho A Irene que tá ao dizendo que mesmo... tem, claro que tem. Irene, total. Mas não é porque, na verdade, eu acho que a gente pode falar das coisas desse terror de uma forma artística, de uma forma leve. Eu acho que esse é o ideal, seria o ideal. Sim, Porque se a sim. gente também trazer para o teatro, eu acho nada contra, mas o ideal é a gente tentar transformar esse terror que a gente está vivendo todos os dias, todas as, né, essas notícias que a gente tem, cada vez que a gente, né, abre o jornal e liga a televisão, só notícia bizarra, e aí você tentar transformar esse sentimento de alguma forma através do teatro, através da arte, é maravilhoso, né? Então, É. acho que não sei se o Romeu e Isolda, né? Porque a gente até já brincou muito, né, desse lugar. Não, o Romeu e Isolda não dá pra gente, não dá Não, pra gente. eu quero te dizer que eu concordo totalmente com a Irene. Eu acho que dá sim, porque eu acho que tem coisas lindas no espetáculo. A gente conseguiu falar de coisas poéticas com muito humor, né? Sim, Por é exemplo, isso que eu acho. Eu acho que o Romeu e Isolda, a gente, de alguma forma, a gente tocou em assuntos pesados, como o próprio Aurélio citou aquela cena, né, do do, afogamento. do homem que chega, não, do homem que chega e fala tesão para uma mulher, de Assim. uma certa, né? E a mulher fala, E e a a mulher mulher fala fala, dá que passa, né? E já era, e pô, em era você, né? 1995. Era você que fazia isso. Não, era a Irene. Não Ah, era era a Irene que Irene! fazia? Era Irene, sim, Irene, era diz aí, Irene. Era Irene. Irene. Ela fazia sério, né? Ela fazia sério. Dá Ó, que passa. tinha uma coisa séria, assim, dura, que era É, engraçado demais, né? Porque ela não fazia se divertido, ela fazia assim, tinha uma exatidão no time, né? Que a é, plateia ia abaixo, era uma das grandes piadas da peça, né? pois é. Ana, E, deixa eu te enfim, a fazer uma. gente estava nesse lugar pesado de uma forma engraçada, né? Ó, o Wick tá dizendo aqui, e que Não, a Moema entrou depois da Irene. o Wick fofo, dizendo que era Moema. Ó, tem uma polêmica rolando aqui na Não, live. não. Tem A dizendo... Irene entrou, a Moema entrou no lugar da Irene, quando a Irene saiu. Deixa eu te falar uma coisa. O Romeu Isolda, vamos falar de uma coisa interessante. O Romeu Isolda fala da ideia da paixão do acaso, né? Você por acaso está no ônibus, você por acaso está numa boate, você por acaso está na praia e acontece, Rodrigo Pena, e acontece uma possibilidade, uma paixão naquela situação do acaso. A gente tem que estar aberta ao acaso para acontecer essas paixões? Eu acho que a gente tem que estar aberto sempre. Sempre. Porque a gente vive num mundo... Tem uma abundância aí no mundo que se você não estiver aberto, você não vai perceber muito, né? Então, vai deixar passar muita coisa se a gente não tá aberto. Então, Né? minha pergunta é a seguinte: você não acha, uma provocação geracional aqui, né? Você não acha que essa questão da gente estar tão dividido hoje em dia com esse mundo virtual faz com que a gente tenha menos espaço para perceber coisas que por acaso podem estar acontecendo à nossa volta? Por Com exemplo, certeza. Não, mas você eu entra acho no que isso metrô, tem a você entra em ver... qualquer lugar, as pessoas estão ali com a telinha e É, não olham, né? Quantas vezes as pessoas pegam o total. metrô e não olham se tem alguma pessoa interessante no vagão que pode despertar qualquer sentimento, uma curiosidade, de uma amizade, não é nem de uma coisa erótica, não. Às vezes é uma outra coisa qualquer. E a sensação que me dá é que assim, um encerramento. Atrofiou, né? Atrofiou. Atrofiou no virtual, né? E isso é muito louco. Atrofiou. É porque, na verdade, você pega um celular e você tem um mundo ali dentro. Você vai para qualquer lugar do mundo. Mas é uma ilusão. E aí você não vive o presente, que é estar, sei lá, na Carioca. E às vezes você tá ali não é nem no vagão, né? Sei lá, às vezes você tá num lugar bonito, você tá viajando num lugar bonito e você fica no celular, em vez de estar vivendo aquela viagem que você pagou para fazer, por exemplo. Que muitas vezes acontece. Então, Ana Paula, atrofia o olhar, né? Ana Paula Seco, me diz uma coisa. Você ganhou, foi teu primeiro prêmio como atriz, o espetáculo Romeu e Isolda, né? Foi. Você acha que foi merecido esse prêmio? Não sei, eu acho que todos os prêmios são injustos, para ser sincera. Tento não dar muito valor para isso,
Mas como primeiro prêmio, foi bom. Foi bom e foi ruim. Eu acho, sinceramente, acho que foi bom e foi Mas ruim. por que foi ruim? Por que foi ruim? Eu acho que... Porque eu acho que eu acho que o ator ele não é um bom ator, aquele carimbinho, eu sou. Esse aí é bom ator. Claro, esse aí tem talento. Mas você está bom ator ou não está bom ator. Se você não estivesse trabalhando, você deixa de estar. Você só fica ali com aquele carimbinho do talento. Então, eu acho que o prêmio ele é um pouco ilusório nesse sentido. Ele faz você dar aquele... Bota aquele brochinho e você fala, ganhei um prêmio. Então, eu vou... Você dá uma sentada na poltrona, entendeu? Dá uma relaxada. E foi bem no início da carreira, então eu acho que aquilo... Eu poderia ter feito, de repente, naquela época, mais cursos. Então, mas, enfim, é uma besteira que eu tô falando, mas, ao mesmo tempo, não é. Então, eu acho que o prêmio, ele é muito legal, porque dá uma... A nossa profissão, ela é tão árdua, né? O teatro fica sempre nesse lugar do prêmio pobre, os atores de teatro sempre ganham menos, é sempre esse lugar do não reconhecido, porque você não está na televisão. Então, você é ator de teatro, então você é menor. A gente tem isso aqui no Brasil, infelizmente. E então o prêmio, ele é um lugar assim, não, toma um prêmio aí, pelo menos, sabe? Então tem um carinho assim na alma, né? E fora que foi um prêmio que me levou para fora do Brasil. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Ganhei uma passagem para Nova York, foi incrível, né? Passei 15 dias em Nova York, foi demais. Então é muito bom. Bom, eu quero te dizer o seguinte, vai parecer que é papo... A galera vai falar assim, o Daniel tá sendo demagógico, mas eu vou falar mesmo assim, aquela cena que você fazia do ônibus, do Robert Isolda, era um escândalo, era maravilhoso, tinha uma composição de uma verdade, porque tinha uma coisa arriscada de atriz. Olha o Luiz André aí, ó. Tinha uma coisa arriscada de atriz que você fazia, hein, Ana? Você tinha um risco como atriz, que era nitidamente um tipo que você fazia, mas tinha uma verdade, tinha uma pureza ali, né? Aquela menina do interior que tá indo para a cidade grande. Aquilo tinha uma verdade naquela pureza que você conquistou, que realmente era genial, sabe? Aquela era a cena que você mais gostava? Eu amava fazer aquele personagem. Aquela era a cena que você mais gostava? Não. Qual a cena que você mais Assim, gostava? agora, eu já amava muito a cena do afogamento. Mas agora, quando a gente falou, vamos fazer a live, eu fico pensando nas cenas. É uma das cenas que eu mais gosto. E eu acho muito linda também a cena final daquele encontro da Ilana com... Gente, já esqueci o nome do menino que fazia a cena, Teles. O Alexandre Teles, que fazia a cena comigo. Olha só, a pessoa cheia de memória. Ele e ela no final, naquela luz azul, né? Então tinha uma metáfora ali linda, né? No final, o amor ali nu, sem nenhuma barreira. Muito bonito aquele final. Você sabe qual é a cena? Eu amava a minha cena, claro. Como comédia, a cena do auditório era muito boa, né? Aquela cena do auditório. Do Love, Love, Love. Não, o espetáculo todo. Aliás, eu acho que a gente teve uma coisa boba na companhia de não remontar essa peça, que é uma peça que tem uma comunicação direta, eu concordando com a Irene, tem uma comunicação direta com o público, e eu acho que dá para refazer total. Deixa eu te dizer, você sabe qual é a cena que eu mais acho assim, sofisticada na peça? Que é uma cena que quase ninguém fala, é a cena da igreja. Porque terminava a cena do afogamento, entrava uma procissão pela morte. Entrava uma procissão pela morte da personagem da Joana. Essa procissão já virava o ambiente da igreja e ali tinha um desejo homossexual entre dois personagens masculinos que tinha o discurso da igreja, o discurso litúrgico, para poder infiltrar o desejo homossexual. E esse mesmo discurso litúrgico é a própria censura, é o próprio preconceito que aqueles personagens carregam, que o mundo carrega. Então, quando eles vão tentar superar aquele preconceito, aí vem uma manifestação daquela igreja, né, fazendo aquele impedimento. Eu adorava porque era em cima de uma reza, né, uma reza da igreja, do catolicismo. Né? Tinha brincadeira com amém. É muito bonito aqui. Nietzsche, ó. Quer dizer, que exatamente, você falava assim, o final de qualquer reza tem
amém. E aí a gente ia brincando com esse significante amém, 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 amém. E aí o amém é tipo assim, vamos sair do amém para tentar amar essa porra. E aí o mundo vinha e cortava e a plateia ficava sofrendo, porque vinha uma coisa tão pura, um desejo tão legal. Essa cena aqui para mim era assim, muito especial, né? É engraçado a gente ficar falando da peça, desculpa te cortar, mas a gente fica falando da peça, fica pensando, pô, por que a gente não remontou essa peça? Não, porque eu acho que Realmente, é muito divertida a peça. Muito, é muito. é porque está associado. Meu irmão a uma até coisa. hoje fala, é a peça que eu mais gosto da companhia. Quem fala isso? Meu irmão. O Aurélio também, né? O Aurélio de Simone também. É. Nosso iluminador fala isso. Mas eu acho que tem uma questão, né, que ela, na história dos atores de Laura, ela marca uma imagem que a companhia tinha como teatro jovem, e a gente quis se livrar um pouco dessa imagem, a gente conseguiu, e aí a gente fica com medo, né? Um lugar meio bobo, assim, de uma certa, talvez, covardia da nossa parte para a gente pensar e talvez remontar um dia, né, com alguma proposta mais, né, talvez repensando o espetáculo e fazendo com menos gente, sei lá. Me diz uma coisa, vamos fazer uma questão mais polêmica, senão fica todo mundo falando bem de tudo. Qual é a cena que você menos gostava? Qual é a cena que você menos gostava? Pô, eu não lembro muito bem, Dani. Eu realmente não lembro. Ana Paula! Mas eu não lembro. Eu juro que eu não lembro. Como é que a gente como é que começava? Galera que fez a peça, bota aí. A galera que fez a peça, bota aí na live. Qual é a cena que menos gostava? Cara, eu gostava de todas as cenas, eu acho. Cara, sinceramente, eu não lembro de nenhuma cena que eu não gostava. Se você me falar de outros espetáculos, eu vou te falar que várias, por exemplo, o Julgamento, que tá lá a cena da bala perdida, eu não gosto. Eu acho aquela cena bizarra da bala perdida. Mas no Romeu e Isolda eu não tenho essa. Assim como, por exemplo, tem espetáculos que eu gosto por inteiro. O Pena Carioca, eu amo o Pena Carioca inteiro. O Romeu e Isolda, eu amo ele inteiro. Então, tem espetáculos da companhia que realmente fica aquela coisa meio mãe judia. Eu gosto por inteiro. Não tem uma cena que eu não gosto. Legal. Não tem. O Luiz André tá botando a cena do trio. Uma boa proposta. A cena do trio. Ah, a cena do trio. Que um gostava do outro, que gostava do outro, que gostava do outro. Era numa festa, né? Era uma cena que preparava a cena da Ilana. A cena do trio pode ser. Ele estava dizendo que foi difícil, né, de ensaiar. Está dizendo que a cena era boa, mas que talvez, na comparação com as outras, era mais fraca. Agora, o Charles também deu uma resposta muito bonitinha. Que ele falou que a cena que ele menos gostava é quando acabava o espetáculo. Lindo. Vem cá. Diz uma coisa. Uma pergunta que eu fiz para a Ilana. O Romeu e Isolda marca uma coisa que toda live eu falo disso, que é um orgulho que eu tenho da nossa trajetória como um grupo que consegue fazer textos em criação coletiva, né? Você acha, tem alguma coisa do Romeu e Isolda que você acha que foi tão legal que alavancou o nosso fôlego para poder fazer outras experiências de criação coletiva? Tem alguma coisa que te marca naquele processo como criação? A ideia da criação coletiva de texto também é o que eu estou falando agora. Cara, eu acho que eu acho que foi muito fluido. Acho que a proposta dessa brincadeira do Escher, né? De uma cena gerar outra cena gerar outra, que é engraçado que tem um pouco a ver com o adultério, né? Um desmembramento assim de uma cena que vai dar em outra. Isso é muito legal. Então, isso acho que foi muito fluido. Mas eu acho que o mais marcante mesmo nessa peça foi a trajetória da peça. A Verônica até provavelmente vai falar sobre isso. A ideia da gente ter ido para a França, ter feito a peça em francês e ter feito temporadas que, tipo, naquele teatro da Barra, que era uma caveira de burro, não tinha nada, a gente peitou e ficou lá um tempão. Então, foi um lugar de resistência, de uma experiência teatral muito profunda a peça, porque ficou muito tempo em cartaz, passando por diversos teatros e aí culminando da gente indo para a França. Então, tem uma trajetória que criou uma experiência muito grande de companhia para gente, né?
Foi o primeiro grande presente que a gente teve como companhia, foi talvez o Romeu e Isolda, né? A entrevista e o cartão de bar que inaugura a companhia, são peças importantes na trajetória porque inaugura a companhia, mas o Romeu e Isolda é quando assim, a vida olha pra gente e a gente começa a ganhar uns presentes, né? Que é a própria temporada, a própria alegria e realmente a ideia de fazer peça fora do Brasil é uma ideia que realmente né? Tem um encanto, né? Tem um encantamento, né? Que acontece nessa experiência. Legal. Amor, vou chamar a tua amiga Verônica, depois até quero te apresentar ela, que ela é muito legal, tá? E olha aqui, a Mitzi falando aqui, o homossexualismo feminino e masculino estão nas cenas mais bonitas da peça. Depois de relacionar religião e culpa, não chega a ser um rasgo de criatividade, mas mostrar verso por verso a contradição. Nossa, arrasou. Vamos anotar esse texto para usar quando a gente remontar Romeu e Isolda. Ana, love you, tá? Tamo junto, tá, garota? Tamo junto. Tá bom. Já tô com saudade de você, tá? Se é que você me entende. Tchau. Beijo. Eu preciso sair, né? Eu te tiro. Eu já tô fera. Já tô fera. Agora vamos trazer a Verônica Reis, pra gente fechar nosso trio de mulheres maravilhosas. Lembrando que a gente começou com a Ilana Pogrebinski, parceiraça da trajetória da companhia, fomos para a Ana Paula e agora trazendo a Verônica. As pessoas que não assistiram a peça estão entendendo um pouco que a peça fala de encontros amorosos entre personagens que nunca se cruzaram e se cruzam pela primeira vez e tem alguma coisa que faz com que elas não fiquem juntas, né? Às vezes é um afogamento, às vezes é um preconceito, às vezes é um passar mal, né? Tinha uma cena que uma pessoa começa a vomitar, então aquele enjoo impede que elas ficam juntas. Então sempre tinha alguma coisa diferente que fazia com que os personagens não ficassem juntos, né? E tinha essa brincadeira também que a gente falou, que é inspirado nesse pintor holandês, o Escher, que é uma cena meio vai mixando na outra, não tinha final de cena. Então você sempre tinha personagens de outras cenas já fazendo parte de alguma forma da cena anterior. Isso foi muito interessante. Boa noite, Verônica Reis! Oi! Olá! Oi, querida! E aí? Olá, tudo Estou bem? aqui. Beleza, beleza. Vem cá. Fala um pouquinho daquela cena que era um escândalo da Isolda Camargo. Uma cena, o Wendel está aqui. Ó, essa cena, o Wendel, tem tudo a ver contigo. Essa cena que a Verônica vai falar agora tem tudo a ver contigo. Fala aí, velho, dessa cena que é uma cena que você... Assim, era uma coisa exuberante o teu trabalho de atriz. Fala um pouquinho sobre isso. A Evelyn aqui falando, ó, Evelyn. Love. Aquilo era divertido demais, gente, de fazer. Aquilo era muito, muito divertido de fazer. Eu me lembro que eu fiz um primeiro ensaio, né? Não fui eu que escrevi o texto. Eu entrei depois. E aí eu fiz um primeiro ensaio e foi horrível. Eu me lembro da Suzana, a Suzana me detonou. Me detonou. Acabou comigo. Aí eu fui pra casa com aquele negócio, né? Aquele abacaxi pra cortar. E aí eu enlouqueci, cara. Passei uma noite, assim. E aí o Love, eu não sei se foi o Love. Não sei, teve alguma coisa... o ótimo. Acho que foi eu que coloquei o ótimo. Eu consegui fazer alguma coisa que virou o bordão da cena. Exatamente. E aí eu apresentei e aí deu super certo. Então a Isolda Camargo, ela veio pra mim assim, numa madrugada de angústia, porque eu tinha mandado muito mal na primeira vez, entendeu? E eram 10 minutos falando, sem parar. Sem parar. Porque era um ritmo de televisão. Então era uma cena que não tinha espaço para branco. Não tinha espaço para tempo de pensar. Então, o texto tinha que estar aqui. Eu passava aquele texto todo dia. Sei lá quantos anos a gente fez Romeu e Isolda. Eu passava aquele texto todas as apresentações antes da peça. Eu tinha pânico de esquecer aquele texto. Eu acabava a cena invariavelmente com dor de gastrite, porque eu ficava com medo de coisa. Era uma adrenalina aquela cena pra mim e era maravilhosa por causa disso. E a Ana Paula dava um show, era uma dobradinha muito boa, né? Minha com a Ana ali. Tempo! E aí, Ana Paula? A Ana Paula ia fazendo tempo só com o corpo, né? Aquilo era genial, realmente era uma duplinha dinâmica, né?
Eu acho que eu era a voz e a Ana era o corpo, né? Porque a Isolda Camargo, ela era, né? Ela era toda chique, né? Aquela apresentadora meio chique e tal. E então eu não tinha muito corpo, eu era a voz da cena, né? E o que tem de Isolda Camargo na Verônica Reis? Olha, eu sou um pouco perua, né? Outro dia eu falei um pouco falei para um amigo meu, assim, eu sou uma hippie. Não, eu sou uma perua disfarçada de hippie, entendeu? Eu sou um pouco perua mesmo. Mas ela tem uma frivolidade que eu não tenho, né? Não sei, acho que uma coisa comunicativa, uma coisa de tentar estar sempre no sapato alto, acho que isso tem a ver comigo, assim, apesar de eu descer do sapato várias vezes. Mas eu tento, né? Não, mas eu acho que tem, assim, se você me fizesse essa pergunta, o que eu tenho, o que você, Verônica Reis, tem de Isolda, eu ia dizer que é a alegria. Você tem uma alegria que a Isolda Camargo também tem. Eu acho que você para mim, é uma prova de que a vida aí, com os seus problemas, as suas dificuldades, como você sustenta uma essência ali, se bem que essa palavra é uma palavra meio cafona de falar, mas como você tem uma coisa na tua natureza mesmo, de um olhar de alegria pela vida, que é uma coisa que eu também falei para a Ilana, e que eu acho que você também tem. E eu falaria isso, que você tem isso da Isolda Camargo, sabe? Ai, que bom, é verdade, eu acho também. Que muitas vezes a vida coloca a prova e eu acho que você é uma pessoa assim, que ama a vida. Isso passa no teu trabalho de atriz e passa também na tua forma de se relacionar com as coisas que vão acontecendo. O que mais te marcou na nossa viagem para a França, hein? Olha, o que mais marcou foi a hora. Eu sei o primeiro monólogo, a primeira parte do texto em francês até hoje, né? Eu sei até hoje decorado. Fala. Bonsoir, République. O francês tá uma bosta, tá? Mas eu lembro. Bonsoir, la France. Je suis Isolde Leclerc et je suis là pour vous présenter l'amour comme limite. Aujourd'hui, mes amis, nous aurons le plaisir de recevoir des célébrités, de gens très chics qui seront là pour vous parler d'amour. Tous les jours, à la maison, au travail, dans les bars, dans les soirées, des millions d'hommes et de femmes se sentent seuls. Comme la moitié d'une pomme que recherche son autre moitié désespérément. Puta que pariu! O que é isso, cara? Eu lembro disso até hoje. Peraí. A galera tem que saber. A Clara Linhart me ensaiou. Clara Linhart é uma professora rígida. Ela me detonou. Olha, até hoje eu não esqueci. Mas peraí, cara. A gente fez isso em 1997. Peraí, para tudo. Para tudo. Como é que você sabe esse texto até hoje, cara? Eu não sei o último texto que eu fiz como ator. Em português, que foi o Perdoe-me por me trair, substituindo o Wendel. Eu já não lembro nada que eu falava. Como é que você lembra em francês de um texto que você fez em 1997? Dani, Deus tirou de mim todo tipo de memória. Eu sou uma pessoa, eu sou quase a Dória. Eu tenho perda de memória recente frequentemente. Mas eu tenho memória para texto de teatro, que é uma coisa surreal. Eu só tenho essa memória. Ele tirou todas as outras, mas essa... É impressionante. Não, assim, modéstia à parte, eu tenho uma memória até hoje muito boa, graças a Deus. Maravilhoso. Não, eu fiquei assim, perplexo. Para texto, né? Para texto. Deixa eu te falar uma coisa. A música tem a ver com a musicalidade. É exatamente isso que a Evelyn está falando. Tem a ver com a musicalidade. Eu acho que tem muito a ver com a musicalidade essa coisa de texto de teatro. Aliás, ó, o Bruno Padilha entrou agora. Bruno, eu te procurei essa semana para você participar da live, cara. E você não respondeu. Eu procurei você pelo Facebook para você participar da live. Hoje você não respondeu. Ia ser o máximo você fazer uma live com os atores de Laura. Vem cá, Vera. Agora, deixa eu só te falar uma coisa, que você eu acabei não respondendo a pergunta. O que mais me marcou em Lyon foi a hora que eu estava naquele palco em Lyon e eu falei bonsoir, especialmente pour vous, bonsoir la France. Cara, bom dia, boa noite, França. Foi assim, em francês, cara, veio aquele bonsoir la France, assim, do âmago do ser, sabe?
Foi muito, muito foda. Que legal, que legal. Não, realmente foi incrível, cara. Foi lindo mesmo. E foi muito emocionante, a gente entrando naquele palco, né? E vendo o Aurélio montar a luz com aquela equipe francesa, e a gente passeando por Lyon, né? E a gente pensando, cara, a gente está fazendo turismo, mas para fazer o nosso teatro, a peça que a gente fez, né? Aquela coisa meio tupiniquim que baixa um pouco, né? Nós somos brasileiros aqui na França fazendo teatro, né? E baixa aquele sentimento tupiniquim, é muito emocionante, né? Você vê que, né, um reconhecimento, né, de um festival, de uma curadoria que levou a gente, foi realmente incrível, incrível, incrível. Me diz uma coisa, eu estava fazendo essa pergunta para todo mundo, qual é a cena que você mais gosta da peça? Pode ser uma que já foi falada, não tem problema, tá? Eu gosto o auditório, modéstia à parte, e a última cena. A última cena... A cena da Ilana com Alexandre Telles, né? Isso. Ela é muito linda, aquela cena. Ela é muito legal. É muito legal numa peça em que as pessoas procuram no amor aquelas que são mais próximas a ela, né? A gente tem essa tendência a achar que quem trabalha na mesma coisa, quem gosta das mesmas coisas, né, tem uma facilidade para o amor. Realmente, até tem uma facilidade, mas é tão impressionante como o amor surge, muitas vezes, em pessoas que têm muitas diferenças, né? E outro dia eu li que justamente esses amores em que as pessoas têm mais diferença são os que mais são para acontecer, entende? Porque tem tudo para não dar certo e se perpetua, né? Sim. Agora, tinha uma coisa que eu estava começando a conversar com a Ana Paula sobre a ideia do acaso, né? Como tem essa coisa de estar aberta ao acaso que a vida oferece, né? E você acha que a gente está menos aberta ao acaso? Ou você acha que depende da pessoa? Você acha que essa questão muito rápida que a vida está hoje e muito, muito conectada, informatizada, virtualizada, faz com que a gente perceba menos as potências que o acaso oferece para a gente? Não, eu sou uma pessoa totalmente de acaso. Eu nunca tive Tinder, nunca tive Happn, nunca tive nenhum encontro virtual. Eu até falava né, quando eu estava solteira, eu falava, eu não preciso de Happn, porque as coisas comigo happen, entendeu? E é exatamente isso. Eu acho que eu adoro o acaso. Eu acho que tudo que acontece no acaso e naturalmente é muito mais legal, é muito mais verdadeiro, é o que é para ser. Então, eu acho justamente que o acaso, a gente não tem que estar aberto ao acaso. O acaso é o acaso. Se você estiver aberto ao acaso, não vai ser o acaso. Você está procurando alguma coisa. Entende? É assim, uma frase que eu adoro. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Ah, que lindo. Que lindo. Né? Essa é a frase do Caetano, né? É isso? Oi? Não, essa frase é de uma música do... O acaso... Eu achava que era do Caetano. Bom, enfim, não importa. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui. Você é daquelas pessoas da companhia que acham que não tem sentido mais montar o Romeu e Isolda? Ou você topa montar comigo o Romeu e Isolda um dia de novo? Eu acho Romeu e Isolda... Eu acho que a gente poderia montar o Romeu e Isolda, mas a gente precisaria muito de uma releitura, uma adaptação. É Titãs ainda? Ah, tá. De uma adaptação. Acho que a gente precisava muito de uma adaptação, para ele, assim, tornar ele mais atual, entende? Porque tem muitas coisas datadas. Agora, as cenas são hilárias. Tô com pouca bateria, vou vir aqui para um lugar que tem... Vem cá. Tá legal. Carregador. Não, é bom que a gente vai conhecendo a tua casa, você vai andando, todo mundo vai conhecendo um pouco a tua casa. Mexe com feitiço nosso de conhecer a tua casa. Poxa, botaram uma foto aqui no meu... Ai, que legal. Botaram uma foto aqui, cara. Vê se você consegue ver isso, ó. Não sei se aparece, acho que... Olha a foto, final da peça. É linda essa foto. Esse momento é maravilhoso. É o final da peça, em que a gente tem a mesma procura do começo, né? Os personagens procurando pelo espaço a sua cara metade, mas tem um casal que se estabeleceu ali, que é o casal final, que, como a gente já falou na live de hoje, ele é totalmente na diferença, tinha tudo para ser o desencontro, e aí na diferença acontece o encontro.
Que mais, Vera? O que você acha que está ultrapassado, hein? Não acho que esteja ultrapassado, acho que é datado. Mas acho que tem coisas no Romeu e Isolda que são datadas. Por exemplo? Eu acho que, por exemplo, o programa da Isolda Camargo, né? Não sei, assim... Não acho, não. O Dá que Passa, Tesão Dá que Passa, né? A questão do homossexualismo, a gente já andou tanto nisso aí, entendeu? Eu acho que, por exemplo, você rezar, né? Antigamente, eu acho que tinha uma culpa maior, né? Porque tinha um preconceito maior, então algumas pessoas tinham dificuldade de... Não estou dizendo que isso melhorou, que isso não existe. Eu acho que isso existe ainda, tudo isso existe. Mas eu acho que não é mais tão grave como era naquela época, sabe? Olha que legal. A Yara falando aqui que aqui em Campos montaram Romeu e Isolda. Charles consertando aqui, Vera. Homossexualidade, não homossexualismo. Vamos dar um reparo importante. Né? Olha só, hoje também tem, infelizmente... concordo com a Ana Paula. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala umas máximas entre nós e vai criando uma cultura interna dentro do grupo que, tá ultrapassado. Não sei, sabia? Não, mas olha só, Dani, é diferente. Ultrapassado é uma coisa. Ultrapassado é uma coisa que não tem mais sentido você fazer. Não é isso que eu tô falando. Não é ultrapassado, é datado. Entende? É muito anos 90. Vou mudar de novo, aí você vai conhecer a minha casa. É muito anos 90, sabe? Eu acho que a gente teria que trazer para 2020. É isso que eu quero dizer. É diferente não é ultrapassado. Ultrapassado é aquela coisa que nem adianta você adaptar e trazer para os dias de hoje, porque não tem mais sentido. Não é isso. Beleza, a gente abriu uma polêmica. Mitzi aqui dizendo que não acha datado. Tá bem legal essa polêmica. Vamos alimentar essa polêmica, galera. Botar no Face se o Romeu e Isolda está datado ou não. É uma ótima polêmica para a gente divulgar o espetáculo. Vera, deixa eu aproveitar e falar para você o seguinte. Eu vou fazer um espetáculo com a Companhia Atores de Laura, que eu queria muito que você assistisse, chamado Fronteiras Invisíveis. Fronteiras Invisível. Tá? É um espetáculo que a gente vai fazer online em setembro. E tem uma atriz chamada Verônica Reis, parecidíssima com você, que faz a peça. E eu queria que você assistisse. A gente vai fazer isso, se eu não me engano, é no dia 13 de setembro. Vão ser 4 domingos, às 8 horas da noite. Então, já estou começando agora essas lives. Vamos começar a aproveitar e divulgar também Fronteiras Invisíveis. Fronteira Invisível. Fronteira Invisível, tá? Que é um espetáculo que a gente vai fazer na Simpla, tá? Pelo Zoom. São 4 domingos, às 8 horas da noite. A gente está começando a fechar aqui, Vera, falta um minuto. Dizer o seguinte, eu achei uma delícia, um privilégio estar com vocês três. Atenção, Ilana, Ana Paula e a minha querida Vera, tá? Uma delícia estar com vocês três, relembrar um momento tão feliz das nossas vidas, que foi esse espetáculo. Um espetáculo que deu tantos presentes. Não, foi demais, cara. O Romeu e Isolda botou a companhia no circuito, né? Assim, ele trouxe, foi o primeiro grande sucesso da companhia, os primeiros prêmios. Ele botou a gente num outro patamar, né, de teatro no Rio. Assim, eu tenho lembranças incríveis. E foi uma época da minha vida divertidíssima também. E eu queria fazer uma homenagem a Denise Stokes, porque as pessoas perguntavam, vocês fizeram Romeu e Isolda em francês? E foi uma história que, num debate com a Denise Stokes, eu vi ela falando que ela fazia todos os espetáculos dela, monólogos enormes, em vários países, em romeno, em russo. E ela falava assim, eu não aprendo a língua. Eu aprendo a falar o texto daquela língua para poder me apresentar pelo mundo inteiro. Isso ficou na minha cabeça. E aí eu tive essa provocação. Falei, galera, vamos decorar as falas só e fazer em francês. E foi uma experiência incrível. Ó, Bruno Lara Rezende entrando aqui, meu querido parceiro de vida também. Tá? Bruno Padilha, eu te chamei para você participar dessa live. Tá? Não queria ter falado sobre a peça. Ó, a gente marca outra, tá? Deixa eu falar uma coisa, galera. Próxima live, segunda-feira que vem, às 9 da noite. Está sendo muito legal essa coisa de falar. Divulguem também. Entrem no YouTube, se inscrevam no YouTube. Essa coisa hoje em dia é importante. Ajudar a ter inscritos. Tudo isso faz parte desse novo mundo. De alguma forma, a gente tem que se relacionar com essas ideias também. Tá? Vera, estamos juntos, né? Estamos juntos. E mais uma. Tá, galera, ó.
muito obrigado pela live incrível. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Teve umas conversas deliciosas. Ike, Thiago, Luiz André, Ilana, tá? Ana Paula, Charles. Então é isso, tá? A gente se vê semana que vem. Beijos! Beijo! Até Tchau. lá! Até semana que vem! Tchau, Beijo. tchau, Tchau. tchau!